Bom dia, acolhemos a todos e a todas vocês com alegria para esta celebração deste domingo, vocês que estão aqui presentes no templo, também vocês que nos acolhem em suas casas neste domingo de manhã, queremos assim acolhê-los e celebrar com alegria neste quinto domingo após Pentecostes. Compartilhamos alguns avisos que a sua oferta deste final de semana é destinado pelo nosso sínodo e que se destinam para auxiliar as paróquias em formação. Uma expressão também de solidariedade com as nossas comunidades. Queremos assim também auxiliá-las através da oferta deste domingo. E todas as atividades continuam acontecendo de forma online, mesmo o ensino confirmatório também já iniciou, às quintas à noite, às 19 horas. E continuamos também com a nossa campanha de alimentos para as nossas duas instituições diaconais, as suas respectivas famílias. Há um pedido que pudéssemos auxiliar assim com açúcar, seria a demanda nesse momento. Quem quiser auxiliar, então, desde já também agradecemos este auxílio importante também para essas famílias, dessas duas instituições diaconais da LUP e CEDEL. E lembramos também que o nosso brechó continua acontecendo nesta quinta-feira, agora novamente, das 11 até as 15 horas. Expressamos também a nossa gratidão pelas contribuições e doações das mais variadas formas. E uma das dificuldades, que são muitas nesse tempo de pandemia, é fazer com que o boleto de contribuição chegue até as suas casas. Temos encontrado dificuldade através dos correios e talvez muitos não tenham recebido. Pedimos assim a gentileza então de fazer contato com a Secretaria da Comunidade para que possamos talvez enviá-lo pelo online ou mesmo pelo WhatsApp. E desde já também lembramos o nosso próximo almoço, dia 20 de julho, uma feijoada. Já podem estar se inscrevendo também para participar deste almoço, que será no estilo novamente de Pague e Leve. Celebramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembramos o lema bíblico desta semana, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Assim também, quando nós nos encontramos no culto, aguardamos assim que Deus também possa se revelar a nós através da sua palavra, e que esta palavra nos possa animar, nos fortalecer em nossa vida e a nossa comunhão com Deus e também uns com os outros. Deste propósito, queremos celebrar com alegria novamente neste domingo. E o salmo deste domingo, Salmo 30. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus,
Eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cante em louvor a Deus, o Senhor. Vocês, o seu povo fiel, lembrem de que o Senhor Deus tem feito e lhe tem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, e eu te darei graças para sempre. Assim também queremos dar graças e louvar o nosso Deus cantando. Nos aconchegamos também diante de Deus e confessamos os nossos pecados. Quem puder pode assim se colocar de pé e acompanhamos a confissão. Bondoso Deus, tu manifestaste teu poder libertador e vivificador em tantas situações de nossa vida, como por exemplo em perigo ou em doença. Mesmo em caso de morte e luto, nos tens assistido. Através de pessoas queridas e sensíveis. Nós, porém, muitas vezes nos esquecemos disso, principalmente quando entramos em crise. Então entramos em desespero ou nos tornamos insensíveis para com a dor alheia e não percebemos o braço que tu nos estendes, através de uma pessoa irmã. Perdoa e renova-nos por causa de Jesus Cristo e ouve a nossa oração quando juntos agora cantamos. Assim nos diz na carta de Hebreus, guardemos firmes a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E a promessa de Deus também nos conceder o perdão, a reconciliação,
de podermos sempre de novo reiniciar junto com Deus, com os nossos irmãos e irmãs, com pessoas reconciliadas que se arrependem e recebem de Deus a paz e o perdão. E assim como pessoas reconciliadas, queremos também pedir que Deus tenha compaixão diante de tanto sofrimento existente neste mundo, quando cantamos o Kyrie. Oramos. Louvado sejas, bondoso e misericordioso Deus, porque tu fazes que o choro não seja a realidade última. Muito antes possibilitas que seja vencido pela alegria. Manifesta o teu poder neste sentido também agora, quando ouvimos tua palavra. Faz-nos perceber e experimentar algo do teu poder vivificador que cria do nada, por causa de Jesus Cristo, que contigo, com o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. A comunidade pode sentar, cantamos. O evangelho deste domingo encontramos em Marcos 5, versículo 21 a 43. E a mensagem deste domingo será feita de uma forma um pouco diferente, compartilhada com o pastor Cláudio e eu. O pastor Cláudio volta oficialmente assim nas atividades no próximo mês de julho. E assim nós queremos comentar e levar a mensagem de forma conjunta à comunidade que está aqui, que nos ouve em suas casas. E assim vamos nos preparar para receber o evangelho previsto para toda a igreja este domingo, cantando Aleluia.
Assim nos diz o evangelista. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha tratando-se com muitos médicos. Esses a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos e chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Até aqui a palavra e o evangelho. Convido o pastor Cláudio para que ficamos aqui na frente e, em solidariedade também ao pastor Cláudio, permaneceremos sentados durante a mensagem.
Querida comunidade que está em suas casas, que está aqui presente. Pois então, pastor Cláudio, é meio estranho, né? São duas histórias, dois milagres que temos previsto para esse domingo. Vemos que Jesus é procurado por um chefe de uma sinagoga. A sua filha de 12 anos está muito doente. Então Jesus se compadece e vai até a casa de Jairo. E tinha muita gente ao redor de Jesus. E quando Jesus vai, está a caminho entre mentes uma mulher que também sofria já há 12 anos de uma hemorragia e que também precisa de ajuda. E aí, entre mentes, Jesus acaba atendendo esta mulher. E por que não foi até a casa de Jairo, que tanto precisava dele? Imagina esta situação. A sensação que dá que Jairo precisa de ajuda é aquela história da ambulância que não vem. Porque Jesus vai atender aquela mulher que o encontrou pelo caminho. E o pior, no meio dessa situação, a filha de Jairo acaba falecendo. A demora de Jesus fez com que ela não pudesse ser atendida. Imagina a situação do pai que tanto amava aquela filha, que está fazendo de tudo. Aliás, ele é chefe da sinagoga. Jesus nem sempre era bem visto pelas pessoas da sinagoga, pelo clero. E esse pai é capaz, inclusive, deixar de lado a sua compreensão das coisas e se atira aos pés de Jesus. Mas fica uma pergunta. Vocês que ouviram o texto talvez acham estranho, né? Começa a falar de uma coisa, aparece outra coisa no meio do caminho. Por que Jesus não foi logo até a casa de Jairo? Por que ele começa a atender aquela mulher? Ela não poderia esperar? Como tu vês isto, pastor Cláudio? Isso não é incrível? É muito interessante como existem tipos diferentes de pessoas. Tem pessoas que são tão determinadas, né, por uma coisa. Estão lá lavando louça, alguém conversa, diz, não me distrai, eu estou concentrado aqui. E tem aquele tipo de gente que começa a escrever um texto no computador, de repente toca o barulhinho do WhatsApp, ele olha um vídeo, daí ele, gostei desse, quem é que é essa música? E vai indo, se distraindo, se perde. Jesus não é nenhum nem outro. Jesus tem um foco, uma sensibilidade diferente. E ele estava sempre aberto às oportunidades, até aquelas circunstâncias inesperadas que apareciam diante dele. Ele era alguém especialmente disponível às pessoas, especialmente as que sofriam. Ele via essa gente, ele via o drama delas. E ele era sensível à necessidade das pessoas. Também envolve a questão de tempo, né? Você falou que o Jairo estava esperando a ajuda, né? O tempo para Jesus também era diferente. A compreensão e a maneira como ele se relacionava com o tempo. E não havia regra para Jesus. Para ele, as coisas que podem ser proteladas e há coisas que não podem ser proteladas. Mas depende de como usar o tempo. E para Jesus, a pergunta sempre era, Pai,
creio que ele orava para dentro, para si mesmo, de si mesmo para Deus. Pai, como eu vou usar o meu tempo agora? O que é mais importante agora? E a resposta sempre vinha de Deus através do Espírito Santo, que guiava Jesus, para que ele usasse o tempo da melhor maneira. Naquele momento tinha que parar, porque uma mulher encostou nele. Ele fez um barraco, a gente diria hoje. Quem é que me encostou? Os discípulos logo acharam muito engraçado. Que maluquice é essa, Jesus? Tanta gente aqui encostando na gente, puxando a gente. O senhor vai perguntar quem é que te encostou em ti? Mas Jesus não tinha outra intenção senão perceber uma história de uma pessoa que precisava ser atendida, que precisava atenção. Ele não quis humilhar esta mulher quando ele perguntou isso. Como quem quer dedurar, quem é que fez a bagunça na sala de aula? Quem é que estragou isto? Jesus queria ouvir esta mulher. E não sei se vocês notaram, mas quando Jesus fez a pergunta, esta mulher contou a história. Ela contou a sua história, que o texto narra. Ela diz que naquele momento ela teve a oportunidade de falar desses 12 anos de sofrimento, das insistentes buscas por ajuda, que não resultaram em ajuda real. Ela abriu seu coração para Jesus. Era isso que ele queria. Deixar a pessoa falar. Quantas vezes a gente precisa, muitas vezes, falar do sofrimento, contar. Eu mesmo me vejo ainda na situação de contar muitas vezes o que eu passei. E repetir isso, porque isso é importante para mim sarar da minha história de sofrimento. Ao final, Jesus, ao ouvir essa narrativa da mulher, de fé, de confiança, que bastaria encostar em Jesus. Isso não era um ato mágico, era o seu ato de fé. Ela queria que Jesus iria curar a ela. E ela queria só encostar, bastava só isso para ela. E ao final, Jesus confirmou que a sua fé a curou. Então, vejam da sensibilidade de Jesus para com uma pessoa, uma mulher, na sociedade também desprezada. Mas isso criou um problema agora, né? Jesus demorou um pouco. Werner, como é que estava a situação na casa de Jairo? Me conta. Bate. Confusão total, né? Imagina assim, se isso acontecesse nesse dia de hoje, a manchete do jornal na segunda-feira seria Jesus em meio à confusão. E esse é um tema bem interessante. Se a gente olhar assim as Sagradas Escrituras, Jesus aparece muitas vezes em meio à confusão, ao caos. Na verdade, a própria Bíblia, o início dela, ela fala de um caos. O mundo era um caos. Não havia separação do dia e da noite, nem da terra e da água. Era um caos, era tudo confuso. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus, através da palavra, cria ordem, cria o dia e a noite e separa a terra da água. Cria um belo jardim para nós cuidarmos. Por que eu falo isso? Porque lá na casa de Jairo é uma confusão total. Imagina, uma criança de 12 anos morreu, a única filha. As pessoas chorando, desesperadas. É muito difícil. E quando Jesus chega ali nesta casa, ele pergunta: por que vocês estão chorando? Semelhante à história da mulher. As pessoas precisam falar, articular o sofrimento delas, de tal forma que possam elaborar a sua dor.
E diante disso, Jesus diz: não tenham medo, tenham fé, confiem. E quando Deus se coloca no meio da confusão, e quando nós expressamos a nossa fé diante de Deus, e deixamos que Deus possa agir, parece que a paz vem se restabelecer. A paz vai dar novamente vida ao lar, aquele ambiente que está ali constituído diante desse sofrimento. Eu creio que também diante da pandemia, precisamos falar do sofrimento que nós sentimos. Destas 500 e poucas mil vidas que se perderam, quanta dor não existe nestas famílias. É preciso ouvir o sofrimento delas, que elas possam articular e que assim também a fé em Jesus Cristo, em meio a esta confusão, possa ser colocada para que as pessoas venham restabelecer-se, a reconciliação possa prevalecer para a continuidade da vida. Sabe que isso levanta um tema muito interessante, porque muitas vezes eu ouço pessoas dizer: pois é, pastor, naquele tempo de Jesus era bem interessante, né? As pessoas ficavam doentes e Jesus fazia o milagre. As pessoas até morriam e Jesus lhes devolvia a vida. E hoje não acontece mais milagre? Como é isso, pastor Cláudio? O que seria um milagre hoje em dia para as pessoas? Como é que nós experienciamos o milagre de Deus, desse Deus que está agindo, que está entre nós? Como seria isso? Dizem que luteranos não fazem milagres, né? Eu brinco que tem uma salinha na secretaria que está cheia de muleta e andador, né? Eu digo, ó, isso é prova que tem milagre na igreja luterana. Mas é verdade. Ontem tivemos uma reunião de família para tratar dos assuntos da minha mãe e da minha irmã que faleceram. E uma sobrinha disse para mim: olha, todos os meus amigos que foram para a UTI, que ficaram entubados, de todos eles, tu és o único que sobreviveu. Para ela, a minha recuperação foi um milagre, né? Muitos de nós, eu mesmo posso dizer que sim, né? Então, existem milagres hoje, mas eu queria falar de milagres de outras maneiras também. Milagres, acho que tem muito disso nesse texto, né? Milagres são quando as pessoas expõem as suas dores, falam das suas dores, porque às vezes elas ficam tão presas dentro das pessoas. A vida na comunidade, e a gente é testemunha de muitas situações assim, oportuniza que as pessoas se abram, falem daquilo que lhes causa sofrimento, com quem elas não comentam com ninguém. E a comunidade acolhe essa dor. A comunidade ora por essa pessoa. E essa pessoa se sente carregada na sua dificuldade. Não seria isso já um grande milagre? Também, o milagre não precisa ser uma restauração da vida ou da saúde. A própria vida de alguém pode ser um milagre. Eu me dou conta disso, particularmente quando a gente oficia um sepultamento, que é um lugar de tristeza normalmente. Mas tu vê por detrás das lágrimas das pessoas tanta alegria pela vida que a pessoa viveu. Vocês já não passaram por isso? Em que um sepultamento, uma cerimônia de despedida, vira uma celebração da vida. Tantas coisas boas se falam sobre aquela pessoa. É um milagre. A vida é um milagre. Mas tem mais um exemplo. Quando uma pessoa convive com o sofrimento, mas tem fé. E vive naquele drama com profunda confiança de que Deus está com ela.
Eu nunca esqueço uma situação de um lar de idosos onde eu visitava, muito tempo atrás. Eu supostamente deveria ajudar as pessoas a ter conforto. E eu encontrava uma senhora toda retorcida, uma doença degenerativa que provavelmente lhe causava muita dor. Mas a maneira como esta mulher falava da sua fé e da sua confiança em Deus me fazia bem. Eu saía confortado pelo testemunho daquela mulher, emocionado. A fé já é um milagre, especialmente quando ela convive contra a dor, porque a fé vai contra a lógica do mundo. E não por último, daí chegamos nesse tema clássico, né, que a morte, que a milagre é quando se reverte uma situação de sofrimento, de dor e de iminência de morte, né? Esse é o milagre clássico, né? E com certeza esses milagres trazem muita alegria para as pessoas, ainda mais nesses tempos de pandemia com tantas mortes, né? Quando tem um caso que há uma vitória, puxa, isso alegra as pessoas, chama muito a atenção. E quando há uma comunidade que ora por esta pessoa, há um fortalecimento, há novo ânimo nesta comunidade. E também, a gente observa aqui na matriz, uma vontade de orar cada vez mais, de se unir em torno da oração pelos doentes, né? A comunidade com certeza se reanima. E eu termino contando uma pequena história que é muito interessante, que ilustra bem esta visão do que é milagre e como isso pode, às vezes, ir contra a nossa expectativa. Aconteceu um naufrágio e o único sobrevivente, por estar vivo, agradeceu a Deus. Ele tinha conseguido se agarrar nos destroços deste barco e conseguiu boiar, sobreviver. E este único sobrevivente, através desse material que boiou e manteve ele por cima da água, possibilitou que ele chegasse na praia de uma ilha, uma pequena ilha desabitada. Quando ele chegou lá, puxa, novamente ele agradeceu a Deus por ter superado aquela situação. E com muita dificuldade, ele pegou os restos dos destroços que chegaram à praia e ele conseguiu, então, com muita dificuldade, montar um abrigo, porque numa ilha assim deserta, o sol é muito forte e a vida fica muito ameaçada. E quando ele terminou, então, de construir este abrigo, ele agradeceu a Deus, muito contente por ter conseguido esse objetivo. Nos dias seguintes, cada alimento que ele conseguia caçar, ele agradecia a Deus, porque Deus estava suprindo ele desse alimento e possibilitando a sua vida. No entanto, um dia em que ele voltava de uma dessas buscas por alimentos, ele encontrou seu abrigo pegando fogo, queimando totalmente. E terrivelmente ele começou a chorar e se desesperar pelo que ele estava perdendo, pelo seu infortúnio, e ele disse: Deus, perdi tudo. Por que tu fizeste isso comigo? Ele reclamava. Chorou tanto, que acabou adormecendo na praia. De repente, ele foi cutucado por alguém. Ele acordou. E daí ele ouviu: olha, nós viemos te resgatar. Como assim? Como é que vocês souberam que eu estava aqui, nessa ilha deserta? Nós vimos teu sinal de fumaça e te encontramos. É possível que desgraças sejam a metade do milagre que nós não vemos. É possível que nós procuremos por milagres sem ver os milagres que acontecem ao nosso redor. Em todo caso, que a nossa oração, que é conduzida pela fé, possa ser constante e nos aproximar dessa sensibilidade de Jesus para perceber milagres constantes, oportunidades de oração,
oportunidades de ouvir o sofrimento, oportunidades de vivenciar milagres na comunidade e na nossa vida particular. Que Deus nos abençoe na compreensão desta palavra, no seguimento deste dia e desta semana. Que Deus nos abençoe. Amém. E queremos agora também expressar a nossa confiança neste Deus que realiza milagres em nossa vida, que nos dá a fé, confessando nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar, cantamos.
convidamos para a oração final, a oração de intercessão. Quem puder pode se colocar de pé. Querido Deus, nós te agradecemos neste dia pelos teus sinais, pelos teus milagres que realizas entre nós, de podermos estar aqui celebrando e recebendo a tua palavra em nossas casas. É um milagre, porque a tua palavra fará diferença em nossas vidas também neste dia. Abre um olhar para um horizonte, de tal forma que possamos enxergar além do sofrimento neste mundo. A tua palavra é um milagre porque ressuscita esperança em nossos corações. Nos anima e nos fortalece, faz saber que nós não estamos sozinhos neste mundo, porque tu ages e interages a partir de nós e através de nós. Por isso te agradecemos pelo milagre. Milagre de poder celebrar mais um ano de vida. O milagre de respirar. O milagre de ser cuidado e cuidada, ó Deus. Te louvamos. E assim também intercedemos diante da situação de sofrimento que existe neste mundo. Ó Deus, que ali também haja compaixão e a tua misericórdia. Lembramos das famílias que choram, que pranteiam a perda de familiares, que são inúmeras, mundo afora. Que ali também haja espaço para falar do sofrimento. Que haja o milagre também para dar força e ânimo para a vida. Intercedemos também, ó Deus, pelas lideranças de nosso país. Em meio a este caos, que haja o milagre da tua justiça, da tua paz e da reconciliação, para que haja vida em nosso meio. Ó Deus, intercedemos também pelas famílias, que ali haja também o milagre da paz, da reconciliação. E assim abençoe também, ó Deus, e conceda ânimo à tua igreja, às tuas comunidades, que seja sempre mais um espaço de vida, de louvor, de oração, de gratidão, de comunhão com a tua palavra. E tudo mais, ó Deus, que está em nosso coração, expressamos diante de ti dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti a sua face e te dê a paz. E que esta bênção de Deus te acompanhe, te fortaleça, te anime a decorrer desta semana. Vamos assim na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode sentar. Cantamos ainda o último canto. Desde já também agradecemos as pessoas que nos acolheram, da música, da transmissão. E assim desejamos a todos um abençoado e um bom domingo.